como surgem os reinos europeus, né? Em particular, como surge ali Portugal, né? Qual a origem aí do país, né? Os reinos europeus surgem ali no final do Império Romano, tá? 476 depois de Cristo, né? O Império Romano Ocidental, vale a pena lembrar, né? Que o Oriental ele permanece, o Ocidental chega ao fim e aí você tem o início, né? Dos reinos europeus. E Portugal, até se tornar Portugal, passa por um longo caminho, né? A princípio é dominado por povos de origem germânica, né? Ainda na época do Império Romano, tá? Posteriormente chega o mundo árabe, né? Os árabes dominam Portugal também, como já vimos, né, na aula passada. Os árabes foram muito fortes, dominaram parte da África e Europa, né? Então teve esse período desse domínio, né? E Portugal vem a ser Portugal de fato em 1139, que você tem aí o primeiro rei português. Mas assim, o cenário ele muda de fato, né? Somente lá para o século XV, né? A princípio com Portugal e Espanha, com o quê? Com a expansão marítima e comercial, né? Quando eles iniciam, né? Essa cruzada pelos mares, você tem aí realmente o crescimento da Europa, principalmente Portugal e Espanha ali de início. Então, a partir desse momento, vamos iniciar a questão Portugal-África, tá? Esse encontro. E a gente vai debater sobre escravidão, né? Vamos uma questão aí que é muito falada, né? Muito politizada. Da onde vem a escravidão? Quem escravidou quem? Quem escravizou? Né? Foi o português que invadiu a África? Foram os africanos que venderam os próprios africanos? Vamos debater isso tudo, tá? A história começa aí com um camarada chamado Antão Gonçalves, tá? Em 1442. Ele chega, né, já nessas missões ali pela costa da África. Eles acham um vilarejo, né? Eles estão na caravela, eles acham um vilarejo, eles descem ali, invadem aquele vilarejo, capturam diversas pessoas, incluindo dois chefes tribais, né? Esses chefes tribais depois conseguem retornar, né? O pessoal da tribo paga ali, tipo um resgate, né? Então ele chega, sequestra essa galera e leva para Portugal. Chega em Portugal, olha só, essas pessoas diferentes, né? E aí todo mundo vem ver, aí querem tocar, né? E aí aí inicia a escravidão, né? Começa nesse momento aí. Bom, professor, então o senhor está respondendo aí o português que invadiu a África e começou a pegar as pessoas, e aí começa a escravidão no mundo. Foi assim que começou? Calma, vamos ver outras situações agora, né? Numa segunda expedição, aí sob o comando de um camarada chamado Nuno Tristão, acontece algo diferente, né? Algo que vai mudar aí essa forma de pensar. O Nuno com a galera dele ali estão subindo um rio na África, né? Estão subindo aquele rio na África e o que acontece? Eles são atacados por uma tribo africana. Pô, aí você para pra pensar. Pô, mas Portugal tinha lá canhão, tinha, né, mosquete, tinha espada, armadura de ferro. Os africanos estavam como? Sem camisa, de lança e arco e flecha na mão. Quem ganhou? Os africanos. Os africanos vencem essa batalha da seguinte forma, lógico, são mais numerosos, conhecem o terreno, né? Ah, mas pô, mas com flechinha? Sim, com flechinhas, cheias de veneno. 21 tripulantes morrem dessa galera do Nuno Tristão, mais 5 meninos, né? Que tinham uns menor aprendiz da época que iam também nas missões. Então o total aí perdeu 26 tripulantes, né? Não tem condição de viver assim. Não tem condição de eu ir lá dentro, né? Pra pegar quantos que eu vou conseguir? Já morreram 26. Quantos que eu vou conseguir capturar? 10? Realmente não tem mais condição para fazer isso. Daquele momento para frente,
né, os portugueses perceberam que não tinha condição de fazer essa captura assim. Professor, então aí acabou? Nunca mais capturaram? Não. Sempre vai ter exceção. Sempre vai ter um cara que vai conseguir. Só que a grande massa de escravizados não vem dessa forma, tá? Futuramente, o rei Afonso V, né, rei português, ele começa a enviar embaixadores, tá, para fazer amizade com um grande líder tribal, tá, africano. E essa amizade, ela, depois de algum tempo, ela é criada e aí você inicia a compra de escravos, tá? Sim, você inicia a compra de escravos. Os africanos vendiam os outros africanos. Ah, professor. Então, então o senhor está dizendo que eles vendiam seus irmãos, né? Nossa, sim, existia a escravidão na África entre os africanos, né? É menos ruim do que ser escravizado aí pelo português, né? E ser levado para outro continente e romper para sempre ali com os laços familiares, né? Porque você tinha muito da escravidão africana, né? Uma escravidão, às vezes até como forma de pagar uma dívida, né? O camarada, ele era ele vendia praticamente aquela escravidão para pagar uma dívida, né? Então ele conseguia manter, muitas vezes, ali os laços familiares. Uma vez que começa essa escravidão portuguesa, né? Isso tudo é destruído, né? Tudo acaba, tudo acaba. A escravidão africana era uma escravidão, é ruim, entendeu? Mas não se compara aí ser escravizado e levado aí para outro continente, tá? Concluindo aí, né, a exploração e o declínio da África acontece após aí o movimento de expansão europeia marítima do início da Idade Moderna. Jogada da partida.